Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em língua portuguesa e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o gênero textual notícia. Quem já ouviu uma notícia? Quem já leu uma notícia no jornal? Ou mesmo no seu aparelho celular? Alguém sabe que tipo de texto é esse? Notícia? Que tipo de texto é? Este texto, notícia, vocês já devem ter ouvido algo sobre ele, uma reportagem que fala de um assunto que está acontecendo no mundo, não é verdade? Quem já ouviu uma notícia? E para que serve a notícia? Para que será que serve a notícia, hein, crianças? Onde a notícia é encontrada? Onde nós podemos encontrar uma notícia? Onde nós podemos ouvir ou fazer a leitura de uma notícia? E quais são as partes que compõem uma notícia? Alguém sabe? Muito bem. Essas perguntas vão ser todas, nós vamos falar um pouquinho sobre todas essas respostas, tá? Sobre a resposta sobre todas essas perguntas, nós vamos descobrir no decorrer da nossa aula, tá? No decorrer da nossa aula, essas perguntas vão ser todas respondidas. Então, crianças, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho onde nós podemos encontrar uma notícia. Ao ligar o seu aparelho de televisão, você pode assistir vários programas, não é mesmo? Você pode assistir o seu desenho animado, você pode assistir a um jornal. Será que no jornal, crianças, tem alguma notícia? Será? Sim, nos jornais tem o quê? Tem notícias, isso mesmo. Então, um dos meios que nós podemos estar atentos a uma notícia é na televisão. Mas será que é só o aparelho de televisão que transmite notícias através dos telejornais? Aqui temos um aparelho de televisão. Tá? A nossa aula é transmitida na televisão, não é mesmo? É uma das ferramentas que nós podemos ter acesso à aula. Assim como as notícias. Mas nós também podemos encontrar uma notícia em revistas, certo? Nas revistas nós podemos encontrar o quê? Muitas notícias. Podemos fazer a leitura. E crianças, como eu falei para vocês, as notícias, ela tem as suas partes. Nós vamos descobrir quais são essas partes da notícia. Crianças, eu tenho aqui também um jornal impresso. Vocês acham que em um jornal impresso nós podemos encontrar alguma notícia? Será que em um jornal escrito nós vamos encontrar alguma notícia? O que vocês acham? Sim, não é mesmo? Nós também podemos encontrar as notícias nos jornais. Mas não somente os jornais, esse jornal aqui impresso, nós também temos acesso usando uma página na internet, a qual nós vamos ter acesso ao jornal online também, ao jornal virtual, aquele jornal eletrônico. E nós também podemos ter acesso a essas informações através do nosso aparelho celular. O nosso aparelho celular conectado a uma internet, nós também vamos ter acesso a estas informações, certo? Um outro meio também que nós ouvimos muitas notícias é os rádios. Observem aqui, na minha mesa também tem um rádio. Esse rádio, também através desse rádio é possível ficar sabendo das notícias, ouvir as notícias através dele. Diferente da televisão, que nós vamos ouvir a notícia, vamos estar vendo o acontecimento ali que foi gravado no tempo real. Tem algumas notícias que também são transmitidas ao vivo, tanto pela televisão como em outros meios, né, utilizando a internet, certo? Muito bem, crianças, mas agora vamos realizar a leitura de um texto e vamos descobrir que tipo de texto é esse. Vamos lá? Rio Branco sofre com surto de dengue e quase 10% das casas tem infestação de mosquitos. Estão observando aqui a imagem? Que imagem é essa, hein, crianças?
Vocês sabem que mosquito é esse? Aqui em cima diz o quê? Rio Branco sofre com surto de dengue e quase 10% das casas têm infestação de mosquito. Será que é o mosquito da dengue? Sim, muito bem. Vamos continuar lendo. São pelo menos 500 casos suspeitos de dengue por dia na capital do Acre. O surto de dengue em Rio Branco, no Acre, aumenta. A infestação de mosquitos nas casas chegou a quase 10% dos imóveis pesquisados. São quase 500 casos suspeitos de dengue por dia na capital acreana. Atualmente, o estado está em uma situação crítica devido ao aumento no número de casos de dengue. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, dos 22 municípios do estado, 20 estão infectados pelo mosquito Aedes aegypti. A situação se agravou ainda mais por conta da cheia dos rios, da pandemia de Covid-19 e da crise migratória. Foram confirmados 14 casos de dengue com sinais de alarme nos municípios de Rio Branco. Município de Rio Branco, 10 casos. Cruzeiro do Sul, 2 casos. Acrelândia, 1 caso. E Manoel Urbano, 1 caso de dengue também. Até o momento, o estado não registrou óbitos pela doença. Fonte da redação com Band News FM em 7/2/2021. Muito bem, crianças. E agora, que já realizamos a leitura, que tipo de texto é esse? Esse texto é uma notícia. Do que esse texto fala? Nós já sabemos que esse texto é uma notícia. Então, o que esse texto ele fala? Ele fala de quê? De surtos de dengue. Ele traz uma informação, não traz? Vocês acham que essa informação é verdadeira ou essa informação é falsa? É uma informação verdadeira, é uma notícia verdadeira, isso mesmo, uma notícia verdadeira. E o que é isso, uma notícia verdadeira? São as notícias que elas apresentam o quê? Informações que são um acontecimento real, que realmente está acontecendo. Então, que está acontecendo, ou que já aconteceu. É isso que as notícias informam, certo? Mas, crianças, nós devemos ficar também atentos porque existem algumas notícias que não são verdades. E essas notícias que não são verdades, elas são chamadas de fake news. Você sabe o que é fake news? São aquelas notícias que são propagadas, que nós acabamos ouvindo algumas informações que não são verdades. Então, uma coisa que é bem importante ao ouvir uma notícia é você estar bem atento à fonte, que é de onde aquela notícia saiu. No finalzinho do nosso texto tinha a fonte, então é de lá desta fonte que foi retirada esta notícia. É importante ficar atento para que assim a gente não comece a acreditar em uma notícia que não seja verdade, certo? Mas tudo bem, crianças, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Já sabemos o que é as fake news, né, que são aquelas notícias que não são verdades, não são verdadeiras. E às vezes elas acabam, né, sendo transmitidas a alguns meios de comunicação e nós acabamos acreditando naquelas notícias. Mas vamos lá ao nosso texto. Então, nós já sabemos que este texto é uma notícia. E aqui em cima, crianças, olha em destaque, Rio Branco sofre com surto de dengue e quase 10% das casas têm infestação do mosquito. Aqui nós já encontramos a primeira parte da notícia, que é a manchete. A manchete é a primeira, né, o destaque da notícia, certo? Então, uma das partes que compõe a notícia é a manchete. A manchete, ela vem bem no início, na primeira linha da notícia,
certo? Então, aqui nós encontramos o quê? A manchete, é o que resume a notícia em linhas. Ela serve para quê? Para atrair o leitor para fazer a leitura do texto, para que, assim, ao olhar esse título, essa manchete, o que vai acontecer? Vamos ficar interessados e vamos querer ler toda a notícia. E logo depois, aqui embaixo, o que nós encontramos? Tem uma imagem e colada com esta imagem tem aqui. Vamos ver o que está escrito. São pelo menos 500 casos suspeitos de dengue por dia na capital acreana. Aqui nós encontramos a fotolegenda. O que é a fotolegenda? Fotolegenda é essa partezinha aqui que vem escrita colada com a imagem. Então, aqui nós encontramos a fotolegenda, tá? É a foto acompanhada de um pequeno texto. Ele vem com um pequeno texto. Então, aqui já temos a fotolegenda. Vamos continuar lendo. O surto de dengue em Rio Branco, no Acre, aumenta. A infestação de mosquito nas casas chega a quase 10% dos imóveis pesquisados. São quase 500 casos suspeitos de dengue por dia na capital acreana. Aqui, crianças, nós já encontramos a primeira parte, então, já do corpo de toda a notícia. Vamos grifar aqui. E que parte será essa, hein, crianças? Aqui também é uma parte da notícia, tá? Aqui nós encontramos o lead. Tá? E o que é o lead? O lead é a primeira parte de uma notícia. Geralmente é o primeiro parágrafo, logo ali no início de toda a notícia, certo? Então, nós já encontramos a manchete, já encontramos aqui a fotolegenda, o lead. E o que sobrou? Tá? Toda essa parte que sobrou da notícia, nós chamamos de corpo. Nós chamamos de corpo do texto, tá? Tudo isso aqui que sobrou é o corpo do texto, é o corpo do texto, certo? E uma coisa também que é muito importante na notícia é a fonte. A fonte é de onde aquela notícia foi tirada, onde que nós podemos encontrar ali a pesquisa que realmente foi realizada, certo? Muito bem, então nós já sabemos que a notícia ela é composta por algumas partes. Quais são essas partes? A primeira parte da notícia é a manchete. Logo abaixo da manchete nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar aqui a fotolegenda. É o texto que vem acompanhado da imagem. E logo abaixo nós vamos encontrar aqui na primeira parte da notícia o lead, que é a primeira parte da notícia, que vem dizendo um resuminho de toda a notícia, onde aconteceu, o que aconteceu. Então, aqui nós encontramos já o lead. E toda a parte que sobrou é o corpo do texto, é a continuação de toda a informação, não é verdade? De toda a notícia está aqui. E a fonte que é muito importante para que possamos descobrir de onde ela foi retirada, se realmente é uma notícia verdadeira ou se é uma fake news. Muito bem, crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!